Abra sua Bíblia para a gente dar aqui início à palavra. Vou terminar no horário certinho, tá bom? Porque eu sei que hoje é um dia especial, né? Então eu vou procurar aqui não me alongar, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela vai penetrar e vai germinar em cada coração. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 26 ao 32. Lucas 1, do 26 ao 32. E o tema da nossa mensagem dessa manhã é: cumpra o seu propósito. Repita comigo: cumpra o seu propósito. Todos acharam? Quem achou, diga um amém. E diz assim a palavra do Senhor para a minha vida e para a tua. Diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-se-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que ainda não conheço o varão? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamado estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Você pode dar um amém pela palavra do Senhor? Hoje hoje é o Dia das Mães, e nós vamos falar sobre Maria, né? Eu sei que às vezes, né, para nós cristãos se torna um pouco difícil, não se fala muito dela, né, pastor? E por que não falar de Maria? Porque tem aquela questão, né, enfim, dos católicos colocarem Maria no pedestal, né, de santa, enfim, mas eu não estou aqui para falar disso. Porém, quando eu orava a Deus pedindo uma palavra sobre o Dia das Mães, Deus falou claramente ao meu coração: fale sobre Maria, né? E falando sobre Maria, né? Maria, ela foi uma jovem, né, pastor? Não se sabe exatamente qual idade ela tinha, mas acredito que adolescente ainda, né? E foi uma mulher escolhida, né, para uma grande missão. E que missão? Trazer o Salvador ao mundo. E eu entendo que essa missão e essa responsabilidade foi dada a Maria, não somente por isso, porque Jesus ele simplesmente poderia aparecer. Poderia aparecer num cesto, poderia aparecer no meio da cidade já, poderia aparecer na porta de alguém, mas eu entendo que Deus, na sua infinita sabedoria, ele permite com que Jesus nasça de uma mulher para poder resgatar a imagem da mulher lá desde o início, para dizer para mim e para você, mulher, que o plano que ele tinha para mim e para você continua. E esse plano continua através de Maria com o nascimento de Jesus. Eva no início peca, né? E ela traz o pecado ao mundo, mas através de Maria vem a salvação. E aí, parando para, refletindo um pouco sobre a história de Maria, eu fiquei pensando: quantos desafios, meus irmãos e minhas irmãs, essa jovem não passou. E aí eu separei aqui 4 aprendizados, 4 coisas. Eu poderia separar muito mais, porque Maria ela não é tão citada na Bíblia, né? Ela é pouco citada, mas quantas coisas eu e você a gente pode aprender com Maria. E o primeiro aprendizado que Maria nos deixou foi um aprendizado de fé e de obediência. E aí eu fiquei pensando, naquela época era muito comum os anjos aparecerem, para falar da parte de Deus. Hoje, isso daí não é mais comum, porém Deus ele continua a nos falar todo o tempo
durante todos os dias, né, de várias formas. E aí Deus falou comigo também sobre isso, né? Eu continuo falando com vocês, porque a princípio eu pensei assim, poxa, mas também, né, um anjo apareceu a Maria, como que também ela não iria aceitar essa missão? E Deus falou comigo, eu continuo falando com vocês. Como é que Deus fala com a gente? Porque tem dia que é tanta correria que a sensação que a gente tem, né, é que Deus não falou com a gente, né, Vini? E que a cada dia Ele se torna mais distante da gente. Mas não, na verdade, nós é que nos distanciamos dEle com a nossa correria. Ele fala através da palavra dEle, Ele fala através dos louvores, Ele fala através de uma mensagem que você recebe, Ele fala através, às vezes, até de um filme que você está vendo. Deus, Ele nunca vai perder uma oportunidade de falar comigo e com você. E quando Ele enviou o anjo a Maria, né, para poder dar essa missão tão difícil, né? Porque Maria, adolescente, virgem, numa época em que a mulher corria o risco até de ser apedrejada. E aí imagina ela receber essa notícia, né, de que ela iria conceber o Filho de Deus. Tenho certeza, eu posso garantir, porque Maria era humana como eu e você. Maria, aparentemente, humanamente falando, não tinha nem muito valor, né? Maria era de Nazaré, uma cidade pouco valorizada, mas foi de lá que Deus escolheu a mulher que iria gerar e dar à luz ao Filho de Deus. E aí também eu aprendo aqui mais uma questão. Talvez você mulher e até você homem, mas hoje a palavra vai mais para as mulheres, né? Você se sinta tão pequenininha, tão desvalorizada, mas eu quero dizer que Deus, Ele não vê como o homem vê. E independente da tua história, do teu cenário, de onde você veio, o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Qual é a grande chave, qual é o grande segredo? É você obedecer e você confiar exatamente como fez Maria, né? E agora aqui, voltando aqui dentro do primeiro aprendizado, né? O que eu aprendo com Maria? Ela creu e ela obedeceu. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Diante das promessas do Senhor para a tua vida, você verdadeiramente tem crido? Quando talvez você esteja aqui, mas há muitos anos Deus te prometeu algo, Deus prometeu que vai mudar a tua sorte, Deus prometeu que vai salvar o teu marido, Deus prometeu que vai salvar os teus filhos, como foi o caso da irmã Vanúzia. Foi fácil, irmã Vanúzia? Não foi, né? E até hoje não é, porque a luta todo dia. Para você ter um bom relacionamento com os filhos não é fácil, né? Porque, como bem disse o pastor aqui, né? A gente que é mãe, Rayane, a gente é um pouco chata, né? A gente se mete em tudo. Mas eu faço as palavras do pastor como as minhas. Meu pai, gente, era muito chato. E olha, me perdoem os pais são muito especiais, mas mãe é algo assim, né, pastor? É diferente. Mas, gente, como eu queria novamente dar um abraço naquele chato, sabe? Então, valorize, porque, na verdade, essa chatice é amor. E, às vezes, é um desespero tão grande que a gente tem, né, de não ver o nosso filho errar, de não ver o nosso filho se machucar, que a gente transforma, às vezes, esse amor em atos compulsivos. A gente briga, às vezes a gente grita, né? Às vezes a sensação que o filho tem é que a mãe está até perseguindo, né? Tipo, essa mulher não larga do meu pé. Mas eu quero dizer para você que um dia, espero que demore muito, a gente vai sentir falta dos telefonemas, a gente vai sentir falta do você não é todo mundo, a gente vai sentir falta de colocou o casaco, tomou o remédio, com quem é que você está andando, né? Então, em nome de Jesus, aproveite cada momento, né? E como bem disse a irmã Vanúzia, é uma luta diária a gente conviver bem com os nossos filhos, né? Conviver bem na nossa casa. Tá passando um filme aí, né? Enfim, e eu digo isso porque eu também sou mãe, né, Biel? Nem todos os dias são flores, meus irmãos. Nem tem dia que eu brigo com o Biel, tem dia que eu estou estressada. Às vezes eu estou, e a gente, abrindo aqui um parênteses, às vezes as mães erram por quê? Quando o filho não dá um carinho, a gente reclama que o filho não dá um carinho, não é isso? Mas quando a gente está lá na pia lavando louça e o filho vem dar um beijo, o que você quer? Quer alguma coisa, né? E aí ele fala, mãe, você tem que decidir. Se eu não te abraço, você fala que eu não te abraço. Quando eu vou dar um carinho, né, você acha que eu quero alguma coisa. Então, às vezes, a gente, sem querer, a gente se atrapalha nas nossas palavras. Mas eu quero dizer, né, que verdadeiramente existe amor dentro do coração de cada mãe. Cada um do seu jeitinho. Vai ter aquela mãe mais melosa, vai ter aquela mãe mais espivitadinha, igual a irmã Vanúzia, né? Enfim, mas existe muito amor dentro do coração de cada mãe. Então, voltando aqui, o primeiro aprendizado com Maria é fé e obediência. E eu quero dizer para você,
Quando o Senhor falar com você que vai fazer algo através da sua vida, acredite e confie. Quando Deus te prometer alguma coisa, o varão está demorando, minha irmã, mas Deus está dizendo, continua, porque eu sou poderoso, sou fiel, para trazer não qualquer coisa, mas para trazer um homem que vai te amar, que vai te respeitar. Você pode dar um amém? Né? Quando Deus te prometeu um emprego, amém, quando Deus te prometeu uma vida digna, confia e também se submeta aqui ao processo. E aí nesse processo de confiar, eu lembro que eu passei 6 anos falando para uma irmã, calma, confia, Deus é poderoso para fazer, no tempo certo Ele vai te abençoar, né? Ele não se esqueceu de você, na verdade Ele está te preparando e preparando o varão. E aí 6 anos depois eu olho para ela olha para mim, né? E a gente pode sorrir e se alegrar, porque assim, tudo indica que esse varão chegou, meus irmãos. E eu quero também aqui aproveitar e liberar uma chave. As irmãs que estão ainda solteiras, aproveitem a energia aqui do Ministério Palavra Viva, porque eu acho que o Senhor mandou um anjo aqui, né, para poder, né, ser cupido, porque a porteira abriu. Através da vida do irmão Josias e da irmã Débora, né, a porteira abriu. Então, quando Deus te der uma promessa, quando Deus te der uma palavra, creia e obedeça, ainda que a princípio pareça loucura, né? Se você parar para observar, né, o que o anjo falou para Maria era uma loucura, humanamente falando. Mas por mais que ela tenha tido medo, por mais que ela tenha não questionado, mas tentado entender como seria, ela aceitou, se submeteu ao processo e pôde viver o maior milagre que qualquer mulher viveu nessa terra. Amém? Maria era virgem, solteira e poderia ser julgada, e ela seria não só julgada, como também apedrejada, mas decidiu obedecer e confiar. Ainda que pessoas estejam falando, né, acerca da tua promessa, né? Que isso? Ela vive na igreja, ela vive buscando a Deus e essas coisas não acontecem, né? Que Deus é esse? Que promessa é essa? Continua, podem falar, podem te julgar, mas esteja firme e constante, confiando e obedecendo. Você pode dizer um amém? Segundo aprendizado, né? A gente está falando sobre gerar vida. Gere e dê vida a tudo que o Senhor colocou na sua mão. Existe uma energia especial sobre a vida de cada mulher, né? A mulher, ela tem o poder de mudar a atmosfera do ambiente. Se você chegar numa casa, principalmente os filhos ou o marido, e se a sua esposa estiver bem, aquele ambiente vai ter paz. Mas se você chegar na sua casa e a sua esposa, né, ou a sua mãe estiver estressada, meus irmãos, acabou a paz daquele lugar. Então, em nome de Jesus, talvez Deus tenha colocado um desafio muito grande nas tuas mãos. E você pense assim, como é que eu vou gerar vida em cima de algo que está morto? Eu quero dizer para você que pelo poder que há na palavra de Deus e pela autoridade que há em mim e em você, você é capaz sim de mudar o cenário da sua casa, do seu trabalho, e você é capaz sim de gerar vida. Vida na vida do teu filho, vida na vida do teu esposo, vida na sua vida sentimental. Em nome de Jesus, fomos criadas para gerar vida. E vidas além do ventre, né, pastor? Quando fala de gerar, a gente foca muito na questão da maternidade. Mas nós mulheres temos o poder de gerar vida. Onde você passar, mulher, gere vida, faça a diferença. Seja lembrada não só pela sua roupa, pela sua maquiagem, mas como uma mulher diferente. Passou uma mulher aqui diferente e essa mulher deixou um rastro de vida em nome de Jesus. Terceiro aprendizado aqui que eu aprendo com Maria. Repitam comigo. Faça tudo que ele disser, né? Maria dá a luz a Jesus, né? E a gente vai pular aqui um pouquinho, né, para o primeiro milagre de Jesus. E nós vamos ler, né, quem não puder apenas acompanhe, lá no Evangelho de João, capítulo 2, do 1 ao 5. E olha o que diz. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E aí eu quero te perguntar, fazer mais uma pergunta aqui para você, perguntas estas que o Espírito Santo fez a mim, enquanto eu estudava essa palavra. Você está disposto a fazer exatamente tudo o que ele te disser?
Você está disposto? Todo mundo quer viver o milagre, mas será que você e eu estamos dispostos a fazer exatamente tudo o que ele disser? Maria preparou a atmosfera para o milagre, ela soube discernir a hora de agir. Em que sentido? Maria teve a sensibilidade, né? E essa sensibilidade, me desculpem os homens, quer dizer, os homens até têm, mas dada em abundância foi dada a nós mulheres, né, irmã Vanusa? A mulher tem a sensibilidade de perceber quando está faltando algo. A mulher tem a sensibilidade, né, Raiane, de perceber quando o filho não está bem. A mulher tem a necessidade de perceber quando alguém está precisando de alguma coisa. O homem, por mais que ele tenha um coração bom, o homem é muito acelerado. Então, eu aprendo com Maria essa questão da sensibilidade, né, de analisar o ambiente, de perceber o que está. Mas, ao mesmo tempo, quando ela vai até Jesus, imagina, né? Ela foi até Jesus, ela sabia que naquele exato momento bastava uma palavra, né? E ele poderia, sim, fazer aquele milagre, mas quando ele disse, né? Mulher, o que tenho eu contigo? Maria se afasta e ela diz aos servos, fazei tudo quanto ele vos disser. E aí eu quero também perguntar para você, como eu perguntei a mim mesma, né? Quando a gente vai até Deus fazer um pedido e às vezes a resposta não vem, né, no momento que a gente quer, qual é a nossa atitude? A gente para, né, como Maria, e diz assim para a família, para o esposo, para o filho, o milagre não aconteceu agora, mas vamos fazer exatamente tudo que o Senhor nos disser? É assim que a gente age? Nem sempre, né? E infelizmente, na maioria das vezes não. Quando o milagre não acontece no nosso tempo, e olha só, Maria, ela estava exatamente do lado daquele que podia fazer o milagre. E às vezes a nossa sensação é essa, nós estamos na casa do Senhor, buscando a Ele, tendo intimidade com Ele, do ladinho dele, mas Ele diz, tipo, agora não, que tenho eu contigo, né? E a nossa sensação, por que agora não? Mas aquela mulher, ela se retirou ali e ela teve paciência para poder esperar. E aí, como eu falei, diante de uma necessidade, quando você tiver uma necessidade, faça como Maria, apresente para Deus, porque no momento certo, Ele é poderoso, Ele é Pai, Ele te ama, Ele vai fazer. A grande questão é que às vezes a gente apresenta para todo mundo, né? A gente vai para a rede social, desabafa, às vezes a gente apresenta para uma pessoa que não pode fazer nada pela gente, mas nessa manhã eu aprendo com Maria, diante de uma necessidade sua, ou de uma pessoa que você ama, vá aquele que pode fazer, vai aquele que pode mudar o quadro, vai aquele que pode transformar a tua água em vinho, em nome de Jesus. E aqui, dando continuidade, quarto aprendizado, suportando as aflições durante o processo. E aí, meus irmãos, a gente fala muito, né, de Jesus, do momento da crucificação. E aí eu estudei essa palavra, né, me colocando no lugar de mãe, né, filho, me colocando no lugar de mãe, né. E aí você imagina o que não deve ter passado na cabeça de Maria durante aquele processo, né. Na verdade, olha o que diz aqui na palavra, vamos caminhar mais um pouquinho, né, enfim, mais à frente aqui eu vou ler, enfim. E você imagina... A irmã Vanusa já passou por um processo, né, não tão doloroso, mas assim, de ver o seu filho sofrer por algo, padecer por algo, né? E aí você imagina, no momento da crucificação, né, de todo o trajeto ali de Jesus, né? Você imagina, deve ter passado na cabeça de Maria, né, irmã Tânia, o momento em que o anjo apareceu, dizendo, né, que ela iria gerar e dar à luz ao Filho de Deus. Jesus, ele foi uma criança, né, como eu e você, né, pastor? Ele foi cuidado, ele foi alimentado, né? Maria cuidou dele como mãe. E aí eu fico imaginando Maria, lembrando, né, de todo o processo de Jesus, os primeiros passos, a primeira papinha de Jesus, o primeiro tombo, né? Então deve ter sido muito difícil para aquela mulher passar por todo aquele processo, né? Mas em momento nenhum você viu Maria interferindo. E quantas vezes, e aí Deus falou comigo, quantas vezes eu estou tratando o seu filho ou a sua filha, eu estou permitindo um processo na vida dele com um propósito muito maior. E aí a gente tenta interferir, a gente ora para Deus parar com aquele processo, a gente tenta dar um jeitinho, né? Qual a mãe que o pai, tipo, eu vou pegar e vou fazer isso, vou castigar, né? E a mãe vai lá, intervém e fala, meu filho, olha, seu pai falou que vai te pegar, faz assim, não faz isso.
Qual a mãe que nunca fez isso, né? Uma característica nossa. Mas aí, gente, quando eu falei, gente, eu não suportaria, né? Eu acho que nenhuma mãe suportaria ver, né, o seu filho passar pelo que Jesus passou e não ir na frente, não pegar um soldado daquele pelo pescoço. Maria suportou tudo isso. Aí talvez você diga, claro, ela sabia que ele era o filho de Deus, sim. Mas naquele momento eu posso garantir para você, e eu vou provar isso para você na palavra, que Maria estava ali como a mãe de Jesus. Então, como eu falei, talvez nesse momento tenha passado vários flashes na cabeça de Maria, né? Como acontece com a gente, né? Quem já teve um filho hospitalizado, ou quem já correu o risco de perder o seu filho, né? Certamente passa um flash, né, da gravidez, do positivo, da infância. E Maria, ela passou por tudo isso. E aí eu falei, se Maria foi mulher como eu e você, ela foi agraciada, né? O fato dela ter sido escolhida para gerar Jesus, o Filho de Deus, não foi por mérito dela, foi a graça do Senhor sobre a vida dela. Mas em momento nenhum Maria interferiu. Você não vê em momento nenhum Maria perguntando, irmã Vanúzia, por que, Senhor? Por quê? Não, ela suportou todo o processo, porque Maria sabia que tudo aquilo fazia parte de um propósito. Então, eu quero dizer para você, homem, mas principalmente você, mulher, se você estiver passando por um processo muito difícil na sua vida, eu quero dizer para você, em Deus, você é capaz de suportar. Em Deus você vai continuar de pé. Em Deus você vai vencer. Eu sei que tem momentos na nossa vida que a sensação que a gente tem é que a gente vai sucumbir, que a gente não vai suportar, que a gente vai enlouquecer. Eu lembro que uma vez uma amiga minha, irmã em Cristo, falou que ela teve uma fase na vida dela que ela falava, Senhor, não me deixe enlouquecer. E eu quero dizer para você que nesse processo o Senhor vai te conservar, Ele vai te manter de pé. E a mesma força que Ele deu para Maria, Ele vai estar em nome de Jesus dando essa força para você, em nome de Jesus, né? E eu quero dizer para você que no momento da dor, no momento do processo, não se esqueça da promessa. Certamente eu entendo, né, que Maria, o que ajudou Maria a suportar tudo aquilo é porque ela sabia que existia uma promessa, existia um propósito muito maior que aquela dor, do que aquele sofrimento. Então, né, pastor, como aconteceu com a gente e como ainda vai acontecer. Talvez você esteja passando um momento maravilhoso na sua vida, talvez no momento não tenha dor, não tenha processo, não tenha sofrimento, mas infelizmente a nossa vida ela é feita de fases, né? E quando chegar aí o período da provação, da dificuldade, lembra de Maria, existe uma Maria dentro de mim e de você. E isso não é mérito meu, isso não é mérito da irmã Vanusa. A irmã Vanusa não é mais forte do que ninguém. Eu não sou mais forte do que ninguém. Qual é o nosso diferencial? Que a gente tem aprendido que vale a pena permanecer. Quando você tem um propósito de vida, e qual tem que ser o seu maior propósito de vida? Obedecer. Quando você obedece, automaticamente, no meio do processo, você entende, né? Porque quando você não obedece, você já começa rejeitando. Então, uma pessoa que não obedece, dificilmente ela vai entender o processo. Agora, diante, né, de uma missão, diante de uma situação quase impossível, quando você diz para Deus, está muito difícil, né? Está praticamente impossível, mas eu decido obedecer. Então, Maria, né, ela foi um exemplo também de obediência e de força, mesmo ali no momento de toda a dor. E olha a recompensa de Maria, né? Existem pessoas que falam, né? Jesus não se importou tanto assim com Maria. Se importou sim. Olha a grande recompensa de Maria. Maria passou por todo esse processo, acompanhou Jesus durante o seu sofrimento e lá no momento da crucificação estava Maria, com certeza, como eu falei, pensando um monte de coisa. E olha o que diz lá em João 19, do 25 ao 27. Olha que coisa mais linda. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Aqui eu entendo que Maria não estava ali somente como uma seguidora, né? João faz questão de narrar que ali estava uma mãe. E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ela amava estava presente, disse à sua mãe, ele disse isso a João, né? Mulher, eis aí o teu filho.
Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. O que eu entendo com essa passagem? Jesus falou aqui, se encerra o seu ciclo, né? Como minha mãe, mas eu não vou te deixar sozinha, não. Então Jesus, ele faz questão, imagina a dor, imagina o esforço que Jesus fez para poder entregar, né, Maria aos cuidados de João, né? Ele poderia ter entregue até a um de seus irmãos, mas por que Jesus entregou a João? Porque João era o discípulo do amor, João era um discípulo especial. Então Jesus fez questão de mostrar para aquela mulher que ele se importava com a dor dela, sim. Então eu quero dizer para você que assim como Jesus, mesmo naquele momento de dor, olhou para Maria, se preocupou com ela, talvez ela tivesse naquele momento se sentindo esquecida, né? Tipo, cadê meu filho, né? Sofrendo, vai morrer. E agora? Deve ter passado um turbilhão de pensamentos e sentimentos na cabeça daquela mulher. Mas aí Jesus, para não deixar dúvidas, ele pega e ele faz uma declaração de amor àquela mulher, né? Desta forma, dizendo, né? Tá aqui a tua mãe, tá aqui o teu filho. Em outras palavras, João, cuida dela para mim, cuida de Maria para mim. E nessa manhã Jesus diz para mim e para você: eu estou cuidando de você. Eu não estou alheio ao teu sofrimento, eu não estou alheio à sua dor. E aqui continuando, tenho certeza que mesmo nos últimos momentos, Maria se sentiu amparada e com a certeza de que valeu a pena ter dito sim a um propósito tão lindo e ao mesmo tempo tão desafiador. Sempre quando o Senhor colocar um propósito na tua vida, te dar uma missão, não tenha medo, diga sim em nome de Jesus, porque o mesmo Deus que te dá a missão, que te dá o propósito, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, Ele vai caminhar contigo no deserto o tempo que for necessário, mas no final a promessa vai ser cumprida e o seu testemunho vai ser ainda mais lindo, né? Quanto mais difícil for a tua história, maior vai ser o teu testemunho e com mais propriedade você vai poder falar sobre o amor de Deus. Nesta manhã, Deus te encoraja a viver todos os propósitos que Ele reservou para você. Seja forte, corajoso e lembre-se que o Senhor caminhará lado a lado contigo até a concretização de cada propósito e missão que Ele colocar em suas mãos. E aqui para fechar, né? Olha aqui que palavra poderosa. Eu ouvi uma mensagem e a pregadora ela falava, né, sobre mães. E olha só que chave maravilhosa. A mulher mais especial da Bíblia não foi Débora, a juíza, não foi Esther, a rainha. Na minha opinião, me desculpem quem não concordar, mas a mulher mais especial de toda a Bíblia foi Maria, a mãe. Então, em nome de Jesus, né, eu quero dizer para você, mamãe especial, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te renove, que em Deus você possa ter todos esses atributos aqui, né? Fé, confiança, que você possa ser uma geradora de vida e que esse gerar vai além do ventre, que onde você passe você possa fazer a diferença, que você possa fazer exatamente tudo quanto Ele vos disser. Talvez na tua casa algumas coisas ainda não tenham mudado porque você quer fazer do seu jeitinho. Nessa manhã Deus diz para você e para mim também, deixa o teu jeitinho de lado e vamos fazer exatamente tudo que eu disser. Gente, é como receitinha de bolo, como diz a minha querida ali, amiga Elisa, né? Não tem erro, dá certo. Qual é a diferença? Quando a gente faz do nosso jeito, às vezes a sensação é de que deu certo, mas no final, né, sai um bolo solado, né? Enfim, mas quando a gente segue ali a receitinha à risca, por mais que demore, por mais que o processo seja dolorido, né, no final a vitória é certa e o testemunho é completo. E o quarto aprendizado aqui, em Deus, você é capaz de suportar cada provação, cada privação e cada processo em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, não só as mamães. Aos filhos eu quero dizer, né, gente, muito amor, que o Senhor coloque amor no coração de vocês. Valorizem as mamães de vocês, isso também vale para mim, né? Eu confesso para você que na correria do dia a dia, às vezes eu não consigo estar tanto com a minha mãe como eu deveria, né? Mas Deus, Ele tem falado comigo, minha mãe ela é uma mãe maravilhosa, tem um jeitinho dela como toda mamãe, mas eu preciso valorizar
sabe, valorizar cada sacrifício, cada gesto de amor. Eu quero dizer para os filhos que muita coisa, muito sacrifício você nem sabe, né, irmã Vanúzia? Quantas vezes a sua mãe passou a noite em claro, quantas vezes ela te deu de mamar, né, com o seio sangrando, mas o menino tinha que mamar, né? E aí ela suportou. Quantas vezes ela deixou de comer para te alimentar? Quantas renúncias ela fez por você? Quantas vezes, né, o seu pai foi dormir de bico porque queria sua atenção, mas a mamãe teve que dar atenção para você? Então são muitas renúncias, então valorize a sua mãe, né? Não espere perder para valorizar. E como que você vai valorizar a sua mamãe? Pedindo ao Senhor para colocá-lo o amor dele dentro do seu coração, e ele coloca, e o amor dele é na medida certa, em nome de Jesus. E agora aqui, continuando, né, antes da gente fechar, eu gostaria de pedir para o irmão Daniel passar um vídeo, né? Esse vídeo é pode botar bem alto, tá? É uma singela homenagem para as mães. Eu queria passar um vídeo, mas eu não sabia o quê, né? E aí, eu creio que foi Deus, quando ele me apresentou esse vídeo, a letra dessa canção, eu falei, é exatamente isso que eu precisava, né? Esse vídeo, ele fala às mães, mas fala principalmente aos filhos, né? Ele fala sobre amor e principalmente sobre gratidão. E já foi a vez que eu pensei em... Você já falou, né? Depois eu fiquei fazendo as contas de quantas vezes você teve que ter paciência comigo. Eu vou te cantar essa canção para tentar explicar um pouquinho para mim. E da minha gratidão.
Eu achei lindo. Quando eu ouvi essa música, eu falei, é isso, né? Porque às vezes nós filhos a gente não tem paciência, né? As mães dessa geração a gente não sabe mexer muito no celular. E aí às vezes a gente vai pedir alguma coisa para o filho e normal, ele não tem paciência, né? E aí vai passando um filme mesmo, né? De quantas vezes, né, a gente teve que parar para poder ensinar lição, quantas vezes a gente teve que assoprar os machucados, quantas vezes levar na escola, quantas vezes colocar no colo, né? E aí a gente sente falta, né, pastor? Então, quero dizer para você, filho, valorize a sua mãe, tenha paciência, né? E quando faltar amor, faltar paciência, né? Coloque essa música, na verdade não é um louvor, é uma música, mas falou muito ao meu coração. E valorize a sua mãe, não só pelos 9 meses, mas por toda uma vida dedicada a você. Coloque-se de pé, em nome de Jesus, né? E a você, pastor Ney, não vou falar muita coisa, né? Mas uma coisa que eu entendo, né, que é importante, a gente aproveitar a nossa mãe, né? E graças a Deus o Ney, né, ele conseguiu, né, não só aproveitar a mãezinha dele, como também dar orgulho, né? E eu tenho certeza que ela tinha muito orgulho de você, o passarinho dela, né? Como ela falava, né? E eu tenho certeza que esse choro é de saudade, mas é também de gratidão, né? Por ter tido o privilégio de ter como mãe uma mulher tão simples assim como foi Maria, mas ao mesmo tempo tão especial. E olha como é que Deus é bom. Você ganhou várias mamães aqui no Ministério de Ensino Palavra Viva, tá bom? Então que o Senhor nos abençoe, em especial a todas as mamães. E você que não tem a sua mamãe também, que o Senhor possa te consolar, te confortar, tá bom? Com a palavra ao pastor Ney. Bebe água. Se tivesse me avisado que ia ter essa música, eu ia cortar essa música do final, né? Porque aí passa um filme na cabeça. Vamos encerrar. Tá? Ah, tá. Se há no coração de algum filho aqui, ou filha, um sentimento ruim, de chateação com a sua mãe, eu vou orar no final, para que você peça o amor de Deus pela vida da sua mãe. Ele falou quantas vezes ela conta a mesma história, né? Às vezes eu chegava lá, minha mãe contando a mesma história o tempo todo. Eu tinha vontade de vir embora. Hoje eu gostaria de estar lá para ouvir a história dela. Mas, infelizmente, graças a Deus, eu pude valorizá-la antes da morte. Graças a Deus, eu pude honrá-la antes da morte, assim como meu pai. E a minha mãe era bem forte. Você olhava para ela e falava assim, ela não vai morrer tão cedo. Ela era muito forte, muito forte. Minha mãe não tinha um problema de saúde. Só a pressão alta. Só. Minha mãe era melhor de saúde do que os filhos. E aí você olha para sua mãe e vê sua mãe forte, se fingindo de forte. Porque elas não são tão fortes, porque elas já sofreram tanto que elas não estão mais tão fortes. E eu olhava para minha mãe e eu falava assim, nossa, minha mãe vai demorar 90 anos aí, olhe lá. E um belo dia, era para eu estar lá de manhã, que era o meu dia de estar com ela, na escala dos filhos, porque ela já estava com 84 anos, mas super forte, fazendo tudo que você possa imaginar. Minha mãe não tinha uma debilidade, nenhuma, a não ser a pressão alta e a idade. E nesse dia eu cheguei lá, e minha mãe estava deitada no chão, do lado do sofá, roncando. E ela tinha às vezes, não agora, mas quando ela era mais nova, ela dormia deitava no chão porque era fresco, que ela falava. E eu achei que ela estava deitada porque era fresco, porque ela estava roncando, mas ela estava roncando muito, muito alto. E aí, eu estava sem a chave nesse dia, corri aqui, nessa rua aqui em frente, meu irmão estava aqui, peguei a chave. E quando eu cheguei lá, aquele ronco dela, é porque ela tinha caído, bateu a cabeça no chão e estava broncoaspirando a própria saliva dela. E naquele dia eu socorri a minha mãe, levei para o hospital e dali ela não voltou mais.
Eu nunca imaginei que minha mãe fosse morrer de um dia para o outro. Um dia eu falei com ela, no outro, ela já não estava mais me ouvindo. Não deixe esse dia chegar. Não deixe. Saia daqui hoje com teu coração aberto a amar a sua mãe. Hoje o meu choro é de tristeza por não tê-la. Não é um choro de remorso. O pior choro que existe é o choro de remorso. Preste atenção, por favor, aqui. Segura a Luísa, em nome de Jesus. Segura ela, por favor. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você como filho, como pastor, mas também eu sou filho. Em nome de Jesus, não permita que o Satanás da destruição, da discórdia, da divisão, do olhar diferente, se você respeitar a história da sua mãe, você vai amá-la. Os erros dela, os defeitos dela se tornarão pequenos. Quando aquela mulher baixinha, ela me segurava assim, me apertava e falava, nem parece que saiu de mim. Talvez hoje você esteja maior do que a sua mãe. É para você cuidar dela. Em nome de Jesus, que esse Dia das Mães seja um marco na sua vida. Pastor, eu estou muito magoada com a minha mãe, magoado com a minha mãe, eu não consigo. Ei, se você não consegue perdoar a sua mãe, você não conseguirá perdoar mais ninguém nesta terra. Não seja hipócrita. Perdoe. E se ela errar de novo, perdoe. Porque quando a gente era pequeno, a gente errou muito com ela, já levei muito problema para dentro da minha casa, já perturbei a vida da minha mãe. E em todas as vezes, ela me perdoou. Então perdoe a sua mãe por qualquer palavra, qualquer coisa que ela tenha dito. Quem entendeu, diga amém. E que assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Sim. E não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, porque às vezes a gente vai, programa para visitar a nossa mãe, o nosso pai, e a gente sempre fica, amanhã eu vou, mas amanhã ela pode não estar mais. Aconteceu com o pastor Ney e comigo. No dia que meu pai faleceu, eu tinha uma sopa pronta para levar para ele, e aquele seria o meu último contato com ele. Eu deixei para o outro dia, e naquele mesmo dia à noite, eu estava diante do meu pai morto. Eu sei que é um assunto triste, para um dia tão especial, mas eu aprendi essa lição. Não deixe para amanhã, peça perdão, abrace, diga o quanto você ama, não perca tempo brigando, criticando, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Amém. Eu sei, é Dia das Mães, mas essa igreja é a igreja que prega a verdade. Não adianta flor, não adianta jantar, almoçar juntos, se o coração não está liberado. E cuidado, se sua mãe morrer e você não liberou perdão, você vai ficar preso nessa terra, até que você um dia perdoe. Perdoa logo hoje, então, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar e abençoar a sua vida. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Que as mulheres e mães aqui, e até os homens, sejamos como Maria, tenhamos fé, paciência, compreensão, que nós possamos, Deus, entender o teu processo, entender quantas vezes, o filho fala para a mãe, mãe, por que está me procurando? Não é o momento. E de repente a mãe entende essa palavra. Pai, em nome de Jesus, que qualquer discussão, qualquer briga, qualquer desentendimento, qualquer palavra negativa caia por terra na autoridade do nome de Jesus e que impere a tua paz nos corações dos filhos e no coração das mães. E as mães também que erraram com seus filhos, que haja uma liberação de perdão no mundo espiritual. Pai, que essa atmosfera de Deus, debaixo da tua palavra, possa entrar no nosso coração, frutificar, e que venha dar muitos e muitos frutos. E que famílias sejam abençoadas, tanto aqui no presencial, como também na live. É o que nós choramos e já te agradecemos pela fé, no nome de Jesus. E quem recebe, diga amém. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida,
sejam sobre a sua família, sobre o seu relacionamento entre mães e filhos, mães e filhas, que estas bênçãos poderosas contidas na palavra de Deus sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel, verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga amém.